Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os nobres vereadores aqui presentes, o vereador Renan Cortes, o vereador JJ, o vereador Márcio Santa Rita, a vereadora Michele Vaz, a assessoria. Cumprimentar também o departamento da Prefeitura Municipal, na responsabilidade aqui do nosso amigo César, o João. E nós vamos dar início à audiência pública destinada à apresentação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2020, nos termos do parágrafo 4º, artigo 9º, da Lei Complementar número 101/2020, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez e passo a palavra para o César explanar aqui na nossa Câmara Municipal. César, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado. Boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Nessa audiência pública, em nome da prefeita Maria José, dos secretários municipais e vereadores aqui presentes, agradeço a participação de todos nessa audiência. Cabe esclarecer que a audiência pública que nós vamos falar hoje, que nós vamos tratar hoje, é a consolidação de todos os entes municipais, a Prefeitura, a Câmara, a Fundação Manuel Guedes e o Instituto de Previdência Municipal. E o principal é que todos os números, dados e resultados aqui apresentados hoje já foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo através do sistema UDESP e à Secretaria do Tesouro Nacional através do sistema SICONF, e que os mesmos também foram publicados no Jornal Integração na data do dia 20/2 e também estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal através do portal da Transparência. Lembrando que podem ser feitas perguntas via WhatsApp, que posteriormente nós iremos responder alguns questionamentos que por vierem serem feitos. Vamos demonstrar então aqui receita e despesa pública, execução orçamentária, receita e despesa primária, resultado primário nominal, receita corrente líquida, despesa com pessoal, a dívida consolidada, concessão de garantias, a contratação de operação de crédito, os restos a pagar e as aplicações constitucionais em ensino e saúde. Vamos começar com as receitas públicas. Aqui está o rol de todas as receitas públicas arrecadadas no exercício de 2020 de todos os entes. As receitas públicas se subdividem em 3 grandes itens: as receitas correntes, as receitas de capital e as receitas intra-orçamentárias. Receitas intra-orçamentárias são receitas entre entidades do mesmo setor. As receitas correntes totalizaram no exercício de 2020 R$ 386.581.339 mais 65 centavos, que é a sua grande maioria do total da receita. As receitas de capital em R$ 22.411.783 mais 99 centavos, que somadas a R$ 1.357.240 mais 61 centavos, vamos ter um total de todas as receitas públicas que ingressaram nos cofres municipais de R$ 410.350.364 mais 25 centavos. As despesas também, elas se subdividem nos mesmos grupos da receita: as despesas correntes, de capital e as intra-orçamentárias. Todas as despesas correntes dos entes municipais somaram R$ 323.558.663 mais 52 centavos. As despesas de capital, que na sua grande maioria são investimento e amortização de dívidas consolidadas, R$ 33.741.711,72, que somadas às despesas intra-orçamentárias de R$ 14.278.648 mais 5 centavos, chegamos ao total das despesas públicas do município de Tatuí,
em R$ 371.579.023 mais 29 centavos. O resultado da execução orçamentária é uma conta bem simples de tudo que a Prefeitura, Câmara indiretamente que arrecada, o Instituto de Previdência Municipal e a Fundação Guedes arrecadou menos de tudo que se foi utilizado, tudo que foi empenhado lá nas despesas públicas. Arrecadação total, como disse anteriormente, R$ 410.360.364 mais 25 centavos, que deduzida de toda a despesa empenhada, de R$ 371.579.023 mais 29 centavos, a Prefeitura, todos os órgãos públicos consolidados chegam a um superávit orçamentário da ordem de R$ 38.771.340 mais 96 centavos. Esse é o resultado orçamentário. É a conta simples entre tudo que a Prefeitura e todos os órgãos municipais arrecadaram, menos todos os valores empenhados em qualquer tipo de despesa. O mesmo cálculo a gente é obrigado a fazer e tem que ter feito, porque a lei de responsabilidade fiscal assim determina, pela despesa liquidada. Qual que é a diferença, a grande diferença entre despesa empenhada e despesa liquidada? A despesa empenhada, ela dá a autorização para que o credor venda, forneça, faça qualquer obra, venda qualquer material de consumo, proceda a qualquer prestação de serviço. E a despesa liquidada é aquela despesa que efetivamente isto aconteceu. O serviço foi prestado, a obra foi realizada, o material de consumo foi entregue. Aí a diferença, o superávit sobe para R$ 45.305.466 mais 44 centavos. Do ponto de vista orçamentário, fica demonstrado a austeridade orçamentária que foi o ano de 2020, tendo-se obtido um superávit de um valor grande, de grande vulto, com todas as dificuldades derivadas da pandemia. A lei de responsabilidade fiscal, ela traz dois resultados que têm que ser demonstrados. Para municípios de menor porte, eles não é que não tem tanta importância, a gente pouco utiliza ele, porque o resultado primário e o resultado nominal é para ver o grau de possibilidades que o município de grandes populações tem para poder investir em refinanciamentos de dívida, em novos parcelamentos, em novos financiamentos internacionais, inclusive. Mas vamos lá. A nossa receita primária total, a receita primária total foi de R$ 408.993.123 mais 64 centavos. Dela é excluída algumas receitas que são consideradas, que não entram no cômputo, da receita primária total, já com as deduções. Essas deduções foram determinadas também pela lei de responsabilidade fiscal. Então, a receita primária líquida, ela chega no patamar de R$ 395.924.716 mais 94 centavos. Olhando da mesma forma, a gente tem as despesas primárias totais, que também tem as suas deduções. A despesa empenhada, primária total empenhada, a gente chega em 349 milhões, a liquidada em 343 milhões e a paga em 322 milhões. Então aí a gente vê que o resultado primário do município, tirando toda a receita primária líquida, contra toda a despesa primária também líquida, é R$ 38.359.060 mais 47 centavos. Positivo. A gente costuma ver muito resultado primário, quem acompanha os noticiários, quase todo começo de mês, é dado o resultado primário alcançado pela União, que para ele é muito importante saber se o resultado primário da União é positivo ou não. Infelizmente, nos últimos
10 meses do ano passado foram negativos. Toda a queda de arrecadação que houve, e aí a gente já sabe a história fora, né? E o resultado nominal da prefeitura também ficou positivo em R$ 38.575.735 mais 42 centavos. É uma conta, o resultado primário nominal, ele sempre advém muito do resultado orçamentário. Se lá foi positivo, na grande maioria das vezes aqui também vai ser, tá? Então, quando se vem positivo de um resultado orçamentário, quase sempre, porque as exclusões que podem determinar alguma coisa diferente, os resultados primário nominal também é positivo. Aqui nós temos como apurou o resultado nominal, tá? Pega todas as receitas primárias totais, menos as despesas primárias pagas, menos as despesas primárias de restos a pagar também pagos, as de não processados também pagos, a gente tem o resultado primário e o resultado nominal. O resultado diferente do resultado primário para o nominal é o que a gente teve de rentabilidade com aplicações financeiras. O relatório de gestão fiscal foi uma das grandes inovações da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei ainda jovem, ela é de maio de 2000, e ela trouxe todos os parâmetros para os municípios brasileiros, para os estados brasileiros e também para a União, que até então não tinha parâmetros, a não ser os da Constituição Federal em educação. Tá? Então, volta um pouquinho para mim, Aguinaldo. Ela trouxe parâmetro, qual o percentual máximo a ser gasto com pessoal, em todas as esferas de governo, legislativo, judiciário e executivo, qual o total que o município pode dever com dívida consolidada, quanto que ele pode ter em concessão de garantia, em contratação de operação de crédito, e isso tudo é medido, é comparado com uma nova modalidade de receita, que também a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe, que é a receita corrente líquida. Então, a gente tem a receita total município, nós temos a receita primária, receita primária líquida, agora nós estamos falando em receita corrente líquida. E por último, depois nós vamos falar de receita resultante de impostos, que serve para fazer a base de cálculo de saúde e educação. A receita corrente líquida, como o próprio nome fala, só entram todas as receitas correntes. Lá no início da explanação, nós falamos das receitas correntes e também de receitas de capital. Nesse caso aqui, elas são excluídas. Então, as receitas correntes líquidas dos últimos 12 meses, de janeiro de 20 a dezembro de 20, totalizaram R$ 362.952.642 mais 22 centavos. Aqui já descontado as suas duplicidades. Um exemplo de duplicidade de receita é o Fundeb. É essa receita, aqueles 362 milhões, que vai servir de cálculo para todos os índices que nós temos que cumprir da Lei de Responsabilidade Fiscal. As despesas de pessoal, nos últimos 12 meses, a consolidada no terceiro quadrimestre, chegou em R$ 157.164.839 mais 89 centavos. Volta uma, Aguinaldo, por favor. Aqui, o máximo que o município poderia ter gasto em pessoal, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, seria 54% do total da RCL. Vamos ao percentual, Aguinaldo? Tem percentual aí? Então, o percentual que a prefeitura teve, que a prefeitura utilizou, foi 43,30%. Portanto, dentro do que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, respeitando ainda alguns outros limites que a mesma lei traz, limites preventivos, que seria 51,30% e depois o 54%, e o de alerta 48,6%. Então, nós estamos abaixo de todos os itens que a lei fiscal traz como o máximo e os preventivos, tá? Então, a gente cumpriu também isso daí. A dívida consolidada. A dívida consolidada do município, ela ficou no... Tem a ação depois lá, Aguinaldo? Não, né? Da dívida? Para me ver se... Passa uma, Aguinaldo, por favor. Pode voltar, volta. A dívida... Volta, vai na dívida. Na dívida. A dívida consolidada do município,
ela está em R$ 52.850.506 mais 67 centavos. A dívida consolidada é aquela dívida de longo prazo, é aquela dívida que ultrapassa os 12 meses, senão seria dívida flutuante. Quase toda essa dívida aqui era proveniente de parcelamento de administrações anteriores com fundo de previdência municipal, as operações de crédito que foram contratadas para investimentos. Alguma mais, seu João, o senhor lembra? Operação de crédito e o fundo de previdência municipal, né? Mas para vocês terem uma ideia, por isso que eu falo que é complicado em alguns sentidos, a lei, a definição do Senado Nacional, que ele modificou a lei de responsabilidade fiscal, o município de Tatuí poderia dever 435 milhões de reais, era o teto máximo, que seria 120% da receita corrente líquida. E nós estamos aqui devendo 52 milhões de reais, que é o percentual de 14,56%. Portanto, também dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal. Concessão de garantias. Aqui a gente não tem. O que seria concessão de garantia? Se tomar um empréstimo e dar alguma receita como garantia ao banco. O município não tem isso daí. Contratação de operação de crédito, que pode ser interna ou externa. Lembra que eu falei lá atrás de resultado nominal e primário? Municípios maiores, Guarulhos, São Paulo, São Bernardo e estados conseguem operações de crédito internacionais. Para isso é avaliado o resultado primário e nominal. Municípios menores é muito difícil conseguir, mas poderia tentar. Operações de crédito. O total nosso hoje o saldo devedor é de R$ 9.558.721 mais 76 centavos. Poderia ser 16% da receita corrente líquida, seria o teto máximo, que daria 58 milhões. Nós estamos em 2,63%. Também bem abaixo do percentual autorizado da Lei de Responsabilidade Fiscal. Contratação de operação de crédito por antecipação de receitas. É muito semelhante a empréstimo com concessão de garantia. O que seria isso daqui? O município vai ao banco, algum banco, e não precisa necessariamente ser um banco oficial, podia ser um banco privado, e pedir o empréstimo e dar como garantia arrecadações futuras. Também não houve, é uma coisa que, embora a lei permita, mas faz muito tempo que a gente não tem visto isso acontecer. Restos a pagar. Aqui é um dos grandes problemas de muitos gestores de municípios. O que determina a lei de responsabilidade fiscal? Toda despesa assumida nos últimos 8 meses de mandato, não importa se o prefeito se reelegeu, se a prefeita se reelegeu ou não, todas as despesas assumidas nos últimos 8 meses de mandato têm que ser integralmente pagas ou deixar recursos para pagá-las. Envolve o saldo apurado ao final do ano anterior, em valores processados e não processados, para atender compromissos utiliza das unidades financeiras, apurados no balanço patrimonial. Os nossos restos a pagar, sempre dividido em empenhado e liquidado. É a mesma coisa que processado e não processado, que a linguagem do restos a pagar traz essa diferenciação. O saldo total dos restos a pagar, processados, R$ 15.763.359 mais 30 centavos, o não processados 36 mil, totalizando R$ 15.799.748 mais 40 centavos. Pode. Agora nós temos as receitas de impostos, falar de ensino. Foi o grande desafio este ano para todos os municípios brasileiros aplicarem educação. A Constituição Federal, no seu artigo 212, ela determina que todos os municípios brasileiros apliquem 25% das suas receitas resultantes de impostos. É uma quinta base de cálculo de receita. Aqui estão todos, o quanto o município de Tatuí arrecadou com as receitas resultantes de impostos, que são próprias, transferências da União e transferências do Estado. Quais são as receitas de transferência de impostos? Municipais: IPTU, ITBI,
ISS, falta, e IPTU, ITB, ISS, falta uma, o senhor João me lembra? IPVA estadual, ICMS estadual, IPI tem a parte do Estado, o Fundo de Participação dos Municípios, o ITR, todas as receitas compõem a base de cálculo, que nós, o município arrecadou, aqui só prefeitura, tá? 225.814.666 reais mais 43 centavos. E a aplicação mínima obrigatória seria 56.453.666 reais mais 61 centavos. O município, neste ano de 2020, ele não cumpriu a obrigação mínima obrigatória. Tá? Ele ficou no patamar de 18,44%, apurado pela despesa empenhada, 17,94% pela despesa liquidada e 17,08% pela despesa paga. Por que isso aconteceu? Não houve aula, não houve transporte escolar. As despesas, a única coisa que não mudou na educação para nós, município, foi a folha de pagamento dos servidores. Esses com aula ou sem aula continuavam recebendo. Inclusive houve a diminuição, a gente percebeu que houve a diminuição de atestados médicos, muitos professores trabalharam em casa, diminuição de horas extras e tantas outras coisas mais. Então por isso que a prefeitura não conseguiu atingir esse percentual. E pelo que a gente viu no Tribunal de Contas, eles soltam um manual de como foram todas as contas públicas de 2020. Foi o ano que menos prefeitura conseguiu atingir esse limite aqui. Como o Tribunal de Contas vai proceder com isso? Ele soltou uma cartilha falando que vai estudar caso a caso. Nós da prefeitura de Tatuí, como procedemos? A diferença entre o mínimo que tinha que ser aplicado lá atrás, 25, era 20, quantos milhões, Aguinaldo? Volta lá, por favor. 56. Para o que foi empenhado, volta na próxima, 41, ficou depositado em conta corrente. Então, isso é a prova que não houve desvio, que tirou-se da saúde, da educação para aplicar em qualquer outra área de governo. Deixamos o dinheiro lá. E agora o Tribunal de Contas, na sua auditoria, que ela começa a partir de abril, não quer dizer que necessariamente é em abril, mas a partir de abril ela começa a fazer auditoria dos municípios. Aí nós vamos ver como que eles vão interpretar isso daí, porque pandemia foi novo para todo mundo, tá? E entre gastar o dinheiro da educação mal gasto para aplicar tão somente o índice, a gente prefere guardar o dinheiro. E para quem está acompanhando os noticiários de hoje, ontem e hoje, eu não sei se vocês viram que estão providenciando uma PEC para que se mude os índices, não tenha mais essas vinculações de saúde e educação. Não sei se vai prosperar, não vai prosperar, mas estão tentando mexer com isso daí, tá? Que seria ótimo, um exemplo daqui. Esse ano de pandemia é um grande exemplo. Ora, nós ainda deixamos dinheiro na conta, mas será que esse dinheiro na conta não teria sido mais importante que qualquer outra prestação de serviço à população? Mas é o que determina a lei e a gente vai tentando cumpri-la, né? Que é o nosso dever. Saúde. A Lei Complementar 141, ela determina que os municípios brasileiros, Estado e União são outro índice, tá? Que os municípios brasileiros gastam no mínimo 15% das suas receitas resultantes de impostos. Só que no caso da saúde são incluídos 2 repasses adicionais de FPM. Quando criaram a lei, não somaram esses 2 repasses adicionais, então, e se não alterar a lei, essa vai ser a base de cálculo. A nossa base de cálculo é 221.762.127 reais mais 93 centavos. A aplicação mínima em saúde seria R$ 33.264.319 reais mais 19 centavos. Lembrando que provenientes de recursos próprios, fora os repasses do governo estadual e federal. Como que ficou a aplicação em saúde? Pela despesa empenhada, R$ 81.151.514 mais 71 centavos, que dá o percentual de 36,59%. Portanto, aplicamos
acima do mínimo constitucional, que é 15%, 21,59% a mais do que é o limite mínimo. Tá? Historicamente, todos os municípios brasileiros, com raríssimas exceções, aplicam menos que 20%. Historicamente, os paulistas sempre estão acima dos 20%. É que esse ano, pandemia e tantas outras coisas, mais procura. Muita gente que tinha um plano de saúde passou de ter um plano de saúde, começou a procurar rede pública e tantas outras coisas que foram derivadas das dificuldades do ano 2020 e que, infelizmente, parece que insistem em estar em 2021, trouxe esse percentual aqui, tá? Pode trocar, não. Esses são os números referentes a 2020. Deu para se ver que a prefeitura, tirando o percentual a ser gasto com a educação, cumpriu todos os seus objetivos, cumpriu todas as ações pertinentes à matéria. Lembrando que o valor não aplicado na educação estava em conta corrente em 31/12. Tá? Então tivemos resultado orçamentário, diminuímos a dívida em muito, diminuímos o resto a pagar em muito. Foi um ano com toda a dificuldade que todos os municípios passaram, não é só Tatuí que passou pelas dificuldades, não, está passando, né? Que foi uma queda de arrecadação muito grande, embora o governo federal veio, deu uma mão, ajudou sim, a gente tem que falar o que é verdade, coisa que o governo do estado não o fez, e aqui eu não estou defendendo o presidente ou falando mal de governador, nós estamos falando em números, tá? O governo veio, ele deu a mão, dentro do que eu acho também que ele poderia dar, né? Porque tudo provém de arrecadação, né? A gente sabe o quanto que o Brasil se endividou, é o maior déficit em relação PIB da história do Brasil, e a quanto o Brasil deve hoje. Mas, em suma, foi um ano diferente, e volto a dizer, um ano que começou, infelizmente também, de uma forma que eu acho que quase ninguém esperava, e quando a pandemia começou, falou-se que era julho, de julho passou para setembro, de setembro para o final do ano, e nós entramos a todo vapor com a pandemia. Eu não sei se tem alguma pergunta dos vereadores ou de alguém. Não tem nenhuma dos vereadores? Pois não. Volta lá, Guinaldo. Da educação. Isso, aqui, ó. Próprios, R$ 81.237.091 mais 29 centavos. O que está incluído aí? O imposto predial urbano, o imposto territorial urbano, o ISS, tá? E o ITBI. E o que mais que agrega-se aí? A dívida ativa proveniente deles. Por exemplo, qualquer contribuinte, aqui não estamos no questionamento, que deixou de pagar 2 anos para trás e foi pago agora, também soma-se a este valor aqui. Transferências da União, Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto Territorial Rural e a Lei Candir, que não tem mais. Veio a Lei Candir, foi aprovada no final do ano passado, mas veio não como imposto mais, mas como transferências. E quais são as transferências do Estado? ICMS, que é a maior delas, o IPVA e o IPI, que é muito pequenininho, porque é a parte estadual só que vem para nós, tá? O IPI federal vem em forma de fundo de participação dos municípios, em conjunto com o imposto de renda, tá? Então, essa é a nossa receita de impostos. Somada a todos os pagamentos em atraso, dívida ativa, a gente tem 81 milhões de receita, tá? No caso, quando inclui os impostos, taxas, tudo que é gerada, as taxas aqui geradas não, pela aqui prefeitura. As taxas estão fora. Onde fica? As taxas aqui não entram em nenhuma base de cálculo, está lá na receita total. Porque aqui, ó, quando se fez a lei federal, a Constituição Federal, desculpe, no seu artigo 212, o que ia servir de base para ser aplicado em ensino e saúde, colocou que só são impostos e taxas, embora muita gente confunde, ou até a prestação de serviço nós tivemos, por exemplo, tem município que tem prestação de serviços direta. Quando ele não tem, por exemplo, a Sabesp, ele mesmo tem a água dele, por exemplo, aí também não entraria, tá? Taxas
é aquilo que você paga sobre um serviço, e não é um imposto. Então ele entra mais naquela receita total lá, que eu acho que não deve ter separado, mas depois, se você precisar, o seu João, o Aguinaldo, o João te passa quanto arrecador de taxas, ou até uma cópia do balancete da receita, que também está no portal da transparência lá. Tá bem facinho de achar lá, tá? Mas aqui, de impostos próprios é esse. Agora tem mais arrecadação própria, que são as taxas. Tá bom? Prestação de serviço quase nada, muito pouco, né? E aí vem todos os repasses estaduais e federais, que além desses daqui, que são de impostos, convênio que os vereadores conseguem, emendas parlamentares que os vereadores conseguem, transferências constitucionais que nós tivemos muito, como aqui teve esse ano que passou, do presidente da República ajudando os municípios durante a pandemia, meio que uma complementação de arrecadação. Qual que é o painel que mostra? Aqui nenhuma. Aqui é só impostos. Vai lá na primeira, Guina. Só que não vai estar em separado, mas vai lá na primeira. Quando a gente fala em receita total, bem, Guina. Aqui, ó, nessas receitas totais, então todas as aqui se contempla todas as receitas, todas. De convênio, de operação de crédito, de impostos, de taxas, de prestação de serviços, se houver. Aqui estão todas, que dá os 408 milhões. Volta, Guina, mais. Lá primeiro, Guina. Volta, receita pública. Aqui, ó. Aqui estão todas as receitas, inclusive as receitas do Instituto de Previdência Municipais. Quais são as receitas do Instituto de Previdência Municipal? Além da parte intra, tá? Aquela que a gente passa, nós, por exemplo, Associação Fundação Manuel Guedes, ela é deficitária na sua essência. Tudo, se for pegar só o que ela arrecada para o que ela gasta, ela tem um déficit muito grande. Quem que complementa a Fundação Guedes? Quem que aporta dinheiro na Fundação Guedes? A Prefeitura, através da transferência intra-orçamentária. Ela só existe, a Fundação Guedes, porque a Prefeitura aporta dinheiro de recursos próprios para ela, porque ela sozinha não sobreviveria, tá? Ela não consegue sobreviver. Então, mas aqui é consolidado, lembra que eu falei? Aqui está. Então, todos os recursos que vieram do governo federal estão aí dentro. Estão aqui nas receitas correntes e nas receitas de capital. Por que receita de capital? Vamos supor que qualquer vereador, estou falando vereador, podia falar prefeito, podia falar quem fosse, conseguiu um dinheiro para comprar uma ambulância. Está lá na receita de capital. Conseguiu dinheiro para fazer uma creche. Está na receita de capital. Agora ele conseguiu dinheiro, uma emenda parlamentar para custeio da saúde. Está na receita corrente. Tudo que é custeio é corrente, tudo que é investimento é capital. Tá? Mas aqui é a totalização de todos os entes do município. Com exceção da Câmara, porque a Câmara não tem receita. Né? Ela tem despesa, mas como que não tem receita? A Prefeitura repassa através da receita dela, o do Odécimo, e aí faz-se a contabilização e depois se sobra, devolve. Tanto que a Câmara não pode ter. O dinheiro que ela aplica não pode fiar, ela não pode gastar. Vamos supor, o dinheiro do imposto de renda, que é descontado, pode ser de funcionário, vereadores, não pertence à Câmara, ela tem que recolher à Prefeitura. A Câmara contratou alguém que teve um ISS, um prestador de serviço que era obrigado a reter o ISS. Não pode gastar, tem que devolver à Prefeitura, porque Câmara não é órgão arrecadador. César, você já esclareceu um pouco, em relação, você me falou dos 25% da educação, né? A gente fica contente que a Prefeitura não usou, na realidade, o recurso devido a essa pandemia e que não saiu gastando à toa também o recurso. Isso é bom, porque a gente viu, aconteceu em vários outros municípios, né, de sair gastando dinheiro sem critério nenhum. E esse dinheiro está depositado na conta da nossa Prefeitura, né? Então, esse recurso existe, esse recurso não foi vinculado a nada e esse continua na conta municipal, aguardando uma decisão do Tribunal de Contas sobre o assunto que será verificado individualmente, né? Para cada município será analisado de uma forma em geral, né? Cada município, não vai ser uma regra para todos os municípios, eles vão verificar caso a caso de cada município, né?
Olha, aonde que a gente obteve essa resposta? O Tribunal de Contas, a todo ano ele faz, com exceção do ano passado, o encontro com os gestores municipais. E o ano passado ele fez online. Todo mundo mandou um monte de pergunta e, por causa da pandemia, ele respondeu, deu um glossário grande. Uma das perguntas era essa, que os municípios estavam com muita dificuldade de aplicar no ensino e como proceder. O tribunal respondeu isto mesmo que eu disse. Falou, olha, a lei não foi alterada a Constituição Federal falando que não não precisa aplicar mais com pandemia. A Constituição Federal continua lá a sua obrigatoriedade. E eles veem que eles vão estudar caso a caso de o que vai ser cada município, como proceder. Eu creio também que para o tribunal também nunca viveu isso. É tudo novo gente, para nós, prefeitura, é que o dia a dia foi um dos anos mais difíceis de se trabalhar, não por causa da pandemia, para nós, funcionários, não estou falando com relação à doença, que cada dia era uma lei nova, medida provisória nova, instrução nova, de manhã era uma coisa, de tarde era outra, que eu acho que também para quem nos pedia para fazer, também era difícil. Era dificuldade para todo mundo. Tinha aí um governo, tinha um MP querendo fiscalizar e com razão todo o dinheiro que veio de pandemia, tinha o Tribunal de Contas que pediu para separar todo o dinheiro de pandemia. Então, foi um ano muito difícil. O que eu acho importante dessa história? Não aplicou? É fato. Deveria ter aplicado? Não concordo. É muito simples de entender a não aplicação. Não teve aula, gente. Quantos dias de aula, dias letivos inteiros a gente teve? A aula começou em fevereiro, veio o carnaval, começou a pandemia. Não teve aula. É fato isso daí, não adianta negar. Entendeu? Então, assim, vamos gastar por gastar, vamos inventar. Consegue. Consegue. Desculpe falar isso para vocês. Consegue. Será que é correto? Será que é justo só por cumprir? Vamos esperar o tribunal que ele vai fazer. O principal, o dinheiro está lá. Este ano, nada mudou. Se lá no Congresso Nacional não aprovar essa PEC, continua também esse ano os 25%. Vai ter aula? Está tendo aula presencial? Quase nada. Agora já estamos falando em voltar de novo, todo mundo para casa. Olha como é difícil. E o que eu acho que é mais difícil, gente? O planejamento dessa história toda. Como fica a secretária ou o secretário de educação? Que às vezes a gente cobra. Como? Até ia começar janeiro, o governador não falava se ia ter aula anual. Do dia para a noite ele acordou e falou que dia 8 precisava começar as aulas. É tudo muito difícil de se administrar. Sabe? Eu não sei se, como que é Itatuí, mas eu não sei se a maioria dos pais queriam a aula presencial ou não. Ou querem a aula presencial ou não. É muito complicado gerenciar isso tudo. Os nossos professores, quando eu falo nosso, não é de Tatuí. Será que estão preparados para tudo isso, que também para eles é uma novidade? Tudo foi novo para todo mundo, está sendo novo para todo mundo. Esse tal de novo normal, que foi falado, que foi uma palavra que apareceu, já está ficando velho normal, porque tivemos que aprender a lidar com tudo isso daí. E a cada dia coisas novas estão acontecendo. Deus César, e esse ano também pode ocorrer o risco de não atingir os 25 de novo. Positivo, esse ano também pode acontecer. Agora, isso tudo é muito cedo para a gente falar, sabe? Qual que está sendo o transporte escolar aqui, por exemplo, que é uma das maiores despesas do município? Por exemplo, conta de água e luz, telefone, caiu quase 70%. Eram gastos que tinham naturais, manutenções de escola, naturais. Era o dia a dia, material escolar, tudo. Isso daí veio por água, infelizmente. Infelizmente. Teve município que resolveu estocar de tudo um pouco, isso, aquilo outro. Não sei. Não sei. O que eu sei que o que eu acho certo é o que talvez deveria ser aprovado agora. O município, seja ele qual for, pequeno, médio, grande, norte, nordeste, centro-oeste, sul ou sudeste, ele deveria gastar o que é necessário. Não exclusivamente o que é necessário. Nada mais do que não é necessário. Se com o que ele gastou, ele atingiu o objetivo, que é uma média melhor no IDEB, parabéns para ele. Parabéns para ele. E talvez tenha município que tenha que gastar até mais do que
comparação com o outro. É o que eu penso. Talvez tenha lugares no Brasil que o município é um pouco mais avançado e que talvez não demanda tanto investimento. E talvez tenha outros que demandem mais do que o mínimo obrigatório. Mas é político, o Brasil, como se diz, é continental, né? Ele é muito grande para a gente avaliar um monte de coisas aí que vem, né? Houve a mudança da lei do Fundeb, valorizando ainda mais os professores. Essa está aí para ficar. Agora, quem está tentando ver a PEC já querem tirar o piso nacional do professor. E vem aí, coisas que estão acontecendo. E a gente tem que estar aguardando, esperando. Por isso que eu falo para todos vocês, o planejamento é uma coisa muito difícil. Este ano nós vamos enviar essa Casa de Leis, o plano plurianual. É um projeto de lei que vai vir para os 4 anos, previsão de gastos para os 4 anos. Como planejar neste ano? O ano que vem, todo mundo está normalmente trabalhando, acabou a pandemia, não acabou a pandemia, a arrecadação volta a crescer, não volta? Mas a lei fala que tem que mandar, e nós vamos mandar, obviamente. Né? Olha como é difícil. Por isso que eu falo que muitas amarras, às vezes mais atrapalham do que favorecem. Quando eu falo favorecer, é trazer a realidade uma coisa mais certa. Mas, enfim, é o que é, tá, gente? É mais um desabafo, talvez, do que qualquer outra coisa, tá? Mas todo o setor de contabilidade, na pessoa do seu João, Ignaldo, o Rafael está sempre lá à disposição de vocês, eu também quando estiver aí. O site da transparência tem todos esses dados. Volto a repetir que tudo que foi falado aqui, todos os dados aqui, já estão em poder do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já estão em poder da Secretaria do Tesouro Nacional, foram publicados em jornal, estão no site da transparência para qualquer pessoa verificar. Tá? Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, pois não? Gostaria de uma explicação, se for possível, da parte do senhor. Como nós estamos falando sobre os recursos em ensino do ano passado, o senhor poderia falar alguma coisa sobre o abono do Fundeb? Foi concedido ano passado também um abono, se eu não me engano. Você lembra o valor, seu João? 1 milhão e pouco? Dividido em 40. Todos os recursos do Fundeb, de tudo que foi arrecadado, foi 100% gasto. Correto, seu João? Estou errado não, né? De todo o recurso gasto foi integral... De todo o recurso arrecadado foi integralmente gasto, que o Fundeb também tem 2 regras. Regras do ano passado. Esse ano, lembra que eu falei que teve a nova aprovação do Fundeb e mudou. Até o ano passado, de todo o recurso recebido, primeira regra, 95% do total do recurso recebido tinha que ser aplicado no exercício. Então, se você aplicasse, se viesse 1 milhão e tivesse aplicado 940 mil, está rejeitado, porque daria 90%. Nós aplicamos de todo o dinheiro que veio, 100%. Desses 100%, no mínimo, 60% tem que ser gasto com o pessoal do magistério. Quais são os gastos do pessoal do magistério? Professores, diretores, vice-diretores, coordenadores, supervisores e orientadores. Pode ser que Tatuí não tenha um desses cargos aqui, mas esses que são os possíveis, tá? É aqueles que estão efetivamente envolvidos na pedagogia. E os demais funcionários, que a gente chama outros funcionários da educação, vai o motorista, vai a merendeira, vai o ajudante geral, pode ser que tenha um vigia na escola, não saiba, vai o escriturário, vai o berçarista, gente, é um leque grande, né? Esses são os demais, tá? E até então, se eu não me engano, antes, aí, seu João, desculpa, pode me lembrar um pouco melhor, quando havia rateio, não havia para o pessoal dos 40, não era, seu João, antigamente? Quando a gente veio para a prefeitura, trouxe a inovação que a gente acha que é merecedor também, caso sobre dinheiro. Caso sobre dinheiro. Não sobra dinheiro, você não rateia. Então, se cumpriu e se gastou o 100% do Fundeb. Para este ano aqui, no mínimo é 70% para o pessoal docente. Não é mais 60%. 60% foi até 2020. Para esse ano é 70%. César, vai ter rateio? Vai ter bônus? Não sabemos.
Porque o Fundeb também é feito de impostos. Dos 6 maiores impostos, dos 5 agora, tá? Antigamente eram 6, que a prefeitura, qualquer prefeitura, recebe Fundo de Participação dos Municípios, IPI, ICM, IPVA e ITR, o governo pega 20% e manda para o Fundeb, Fundeb Nacional, de todos os municípios brasileiros. Isso não é de Tatuí. Vai para o Fundeb e aí é feita a distribuição aos municípios de acordo com números de alunos do censo do exercício anterior. E vem distribuindo. Ou seja, o Fundeb é variável. Por que ele é variável? Se o imposto cai, aí o dinheiro que vai para o Fundeb também é menor. Se o imposto aumenta, ele é maior. E o ano passado foi uma variável terrível, né, seu João? Por exemplo, em junho, aqui, gente, aqui eu não tenho isso de cabeça, mas assim, nós tivemos mês que quase dobrou de um mês para outro mês, tipo de junho para dezembro. Olha, e como se planejar isso? Porque o governo em nenhum momento, ele te manda quanto você vai arrecadar. Para vocês terem uma ideia, quanto a gente vai arrecadar de FPM, eles não mandam uma previsão no começo do ano, no começo do mês. Olha, a cota do dia 10, 20 e 30 talvez seja essa. Depois eles avisam 2 dias antes quanto que vai cair de verdade. Não existe uma previsão. O governo federal no Fundeb, ele fez sim uma previsão, ele faz uma previsão no começo do ano, o quanto que é o custo aluno. Hã? Não, aí que é onde eu ia chegar. No final do ano, o governo divulga, em dezembro, uma nota que ia cortar dinheiro do Fundeb, que repassou maior. Aí a gente não sabia, bom, trabalhamos por quê? Cortou, perdão. Falou e colocou os valores de cada município, o quanto ia repassar a menor de Fundeb. Fizemos todos os cálculos e trabalhamos para receber a menos. De repente veio dinheiro a mais. Bom, graças a Deus, né? Bom. Então, para vocês verem como é muito difícil a execução de um orçamento. Às vezes a gente manda projetos de lei para a Câmara de suplementação, isso, aquilo. Como é difícil. Não é fácil. Olha bem, vocês aqui vocês têm os vereadores que estão aqui. Quase nenhum de vocês, ou nenhum, desculpe, pode nos informar, olha, eu vou conseguir de emenda parlamentar ou de um convênio para este ano, X. Mas vocês não têm culpa disso. Quem deveria estar falando isso é o governo. Quando ele fez o orçamento. Vai ser destinado para Tatuí? X em saúde, X em educação, X em meio ambiente, X em saneamento básico. Não. Vocês sabem que vocês têm que ir lá em Brasília, garimpar, ficar lá, pedir, estender a mão. É muito difícil fazer orçamento público. Não é de Tatuí, de qualquer município. Porque se um dia o que o Guedes falar acontecer, seria a melhor coisa do mundo. O dinheiro vem para o município, sem amarra. Sem amarra. Ele gasta onde tem que ser gasto, cumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Que lá não fala em amarra. A amarra não é na lei de responsabilidade fiscal, que fala em educação e saúde. Saúde, a lei complementar 141. Educação, artigo 212 da Constituição Federal. A lei de responsabilidade fiscal que fez o Brasil voltar a respirar, ela fala em gastos, em amarras para gastos de custeio. Só isso. Mas isso acontece? Seria muito bom se acontecesse. Talvez seria difícil porque, como é que o vereador em Brasília pediu o quê? Pediu o quê em Brasília? O prefeito pediu o quê em Brasília? Se todo o dinheiro já vem de qualquer maneira. Mas é isso daí, é aguardar, gente, tá bom? Desculpa, eu já cedo o microfone para vocês. É só para mim querer entender, para fazer uma amarração final. É lógico que nós tivemos a pandemia, esse ano que passou. Nós entendemos também que houve uma diminuição de gastos com os professores, na questão da educação, com o Fundeb. Você comentou que o Fundeb falou que ia mandar um valor a menor, e no fim ele mandou um valor a maior, né? Porque todas essas oscilações, eu só não consigo entender porque a diferença do rateio do ano passado com esse ano, entendeu? Somando tudo, por um único motivo. Primeiro, eu entendo a questão da pandemia, a questão de diminuição de gastos. Por um único motivo. Sim. Primeiro,
o aumento não é que houve aumento. Em dezembro ele falou que ia reter do município, eu não lembro o valor agora, mais de 1 milhão. E de repente ele não reteve esse 1 milhão. Mandou a mais. Tá? Ele mandou, não é que ele mandou a mais. A gente previa uma arrecadação, veio a menos do que a gente previa. É que comparando, por exemplo, o que veio em janeiro, fevereiro, por exemplo, o que veio foi em julho a menor arrecadação, Sr. João? Foi em julho. Nenhum professor deixou de receber em julho. Porque o Fundeb que veio em julho não cobriu a folha de pagamento de julho. Mas não houve os demais gastos também que costumam ter. Não houve também os demais gastos. Não, mas assim, o dinheiro do Fundeb que é destinado não cobria a folha de pagamento. Se não for junho a julho, né, mais ou menos, né, Sr. João? Não cobria. Não deixou-se de pagar. Tem que pagar. Não está vinculado de onde vem o dinheiro. É funcionário público. Então, o que acontece? A folha de pagamento, ela tem, não há as extras. Não foi quase nada, tá? E nem de o que a gente viu também, os afastamentos diminuíram um pouco. Mas ela tem o crescimento vegetativo dela. Isso não muda. Quem incorpora, quem não incorpora, quem tem biênio, quinquênio, isso, aquilo, outro, isso vem. E a arrecadação veio e a gente forma. O que aconteceu em anos anteriores? Teve folha de pagamento que nós tivemos que complementar com os 25%. Este ano só um mês. Por isso que o repasse foi um pouquinho menor. Mas toda a folha de pagamento, toda. E é o que eu sempre falo no conselho do Fundeb. Vá ao departamento pessoal, se há qualquer dúvida ao conselheiro do Fundeb, que é o fiscalizador do coisa, verifica quem está na folha de pagamento. Dos 60, que a gente tem costume falar 60 e 40, agora é 70 e 30, e verifica. Ali, se existe um erro, está ali. Erro. Por exemplo, está no 60 uma escriturária. Mas ela não era para estar no 40, estou dando um exemplo. Ou um outro erro. Olha, tem escriturária a Dona Maria, estou dando um exemplo, peço perdão. E eu sei que ela trabalha lá na saúde, lá no social. Ela é funcionária, ela trabalha na saúde e no social, aonde que ela tem que estar recebendo por saúde ou social. Em todas as reuniões que eu aqui participo do Conselho do Fundeb, está aqui o Sr. João, o Aguinaldo que não participa, e nem o Rafa, mas o Sr. João participa. Eu falo, olhem a folha de pagamento. Não é quanto que a pessoa ganha. Então, o que acontece? A fiscalização do Fundeb, que eu sempre falo, o presidente do Fundeb é a mesma ainda pessoa? Como é que ela chama, Sr. João? É uma moça, acho que ela não mora aqui, se eu não me engano. Paulínia, desculpa, gente, Paulínia. Que era, né? Fundeb. Era Paulina, acho que é o nome dela. Desculpe se eu tiver, Paulina, se estiver me escutando, peço desculpa para você. Nós sempre discutimos isso. Sempre. E com os demais conselheiros. Olhem a folha de pagamento. Não é saber se a professora Paulina ganha 100, a professora Benedita ganha 50. A professora Paulina está no Fundeb, ela atua no Fundeb, o vigia que está no Fundeb atua nas escolas, o escriturário que está lá atua, isto que é o correto. E não se dá, não dá. A gente empenha conforme vem a folha de pagamento do que está lotado, que a Secretaria de Educação manda para a gente fazer. É isso, Sr. João? Integrado, inclusive, viu, gente? Integrado. Então, são variantes que existem, de Fundeb ou não. Tá? Esse é o grande passo. Tem municípios que agora eu posso falar, que o vereador falou, que distribuíram um monte de dinheiro do Fundeb, não foi? Não teve? Acho que foi Cerquilho. Por um único motivo. Para ele cumprir o ensino, ele foi lá e pegou a folha de pagamento do Fundeb e empenhou nos 25%. Que não pode. Foi isso que ele fez. Poderíamos ter feito aqui. É certo? É correto? É justo? Acontece isso. Vai lá e fala, olha, então pega a folha de pagamento de novembro, dezembro, 13º, o que você quiser. Empenha nos 25, é gasto dos 25? É, folha de pagamento. E o dinheiro do Fundeb começa a ficar. Eu falo, agora eu ratei. Para cumprir os 60 e os 40. Poderíamos ter feito isso? Poderíamos. É correto? Tá certo? Aí a gente joga o dinheiro fora. 17 milhões, 16, eu não lembro a diferença aqui, né? Joga. Não falei que o professor não merece. Diferente. Tanto é que agora a lei do Fundeb é 70%.
mínimo. E se chegar em 31/12 de 2021, nós tivermos aplicado 61%, aqui é um número, esses 9% vão ser sim rateados aos professores. Mas se também chegarmos em 72, 73, 74 e não houver mais dinheiro no Fundeb, não vai se ratear nada. Essa é a regra do Fundeb. Tá? E creio que não vão alterar mais, porque a coisa nova que apareceu agora virou fundo permanente também, né? Mas pode ser. Tá? É mais ou menos isso daí. O dinheiro do Fundeb, feito de impostos, que a gente não sabe sequer como fiscalizar se o que veio é certo. Como que a gente fiscaliza? Entra no site, quanto veio passado para Tatuí? X, está certo, porque veio certo. Mas saber se o que arrecadou de verdade é aquilo, nem ICMS, nem IPVA, nem imposto de renda, nem IPI, nada. A gente se contenta e acredita que o que vem é o correto. Mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí, Bernardo? Não? Da nossa parte, em nome da prefeita Maria José, agradeço aos vereadores aqui presentes, aos que nos assistiam pela TV Câmara, assistiram a TV Câmara, a toda a equipe contábil, ao presidente da Câmara, a todos vocês, o meu muito obrigado e uma... Obrigado, César. Gostaria de agradecer a equipe toda da Prefeitura Municipal, o César, o Aguinaldo, o Rafael, o João, pela essa explanação. Cumprimentar também e agradecer a presença de todos os vereadores aqui, a vereadora Michele Vaz, o vereador Márcio Santa Rita, o vereador João JJ, Renan Cortes, a vereadora Débora, e tem alguns vereadores que estão assistindo lá atrás também. Agradecer toda a equipe da nossa casa aqui, a Guarda Municipal e a todos os assessores da nossa casa. E a todos também que nos estavam assistindo pela nossa TV Câmara. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado. Obrigado, viu, César?